Bendiciones a todos. Se cortó un problema que tuvimos acá en la iglesia, pero ya estamos de vuelta. Amén. Comience a compartir a otras personas, amigos, copie el link, porque Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas en tu vida, en tu ministerio. Estoy hablando con você que tiene un filho en la droga, un filho en el alcoholismo, una filha que tiene problemas de doença. Estoy falando com você. Deus quiere hacer milagre. Eu estou aqui por milagre de Deus. Ele não tem como não estar aqui se não é por um milagre de Deus. Então, eu sou testemunha de que Deus é real, de que Deus tem poder para mudar tua vida. Então, você entra aí depois no Facebook. Amanhã vamos estar em uma reunião de oração a las 15 horas. Então você entra no live a las 15 horas en el Zoom. Está allí, procura en este Facebook, porque Deus está fazendo milagres. Estamos com gente de Chile, estamos com gente de Estados Unidos, estamos com gente de todas partes del mundo. Estamos orando y olhando, experimentando lo sobrenatural de Deus. Você quer experimentar lo sobrenatural de Deus sobre sua vida? Você tem que mudar sua forma de pensar. Você tem que mudar atitude. Você tem que começar a estar em obediência em la palavra de Deus. Para isso tem que estudar. Aqui temos a Escola de Ministerio Unicristo. ¿Qué es eso, apóstol? La Escuela Ministerio Unicristo está en el canal Marcelo Parrelia. Usted entra al canal de YouTube Marcelo Parrelia y en este Facebook você va a encontrar el canal de YouTube y você puede ir y suscribirse y procurar el estudio que você está precisando. Y Dios va a obrar. Tenemos las reuniones de oración grabadas. Você va a experimentar lo que nós estamos experimentando, lo sobrenatural de Dios. Cristo ven por su iglesia. Cristo ven a buscar a su iglesia. Mas ¿cómo tiene que estar su iglesia? Tiene que estar pura, tiene que estar en santidad. Su iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Su iglesia tiene que estar en estudio de la palabra de Dios, que la palabra nos revela la voluntad de Él. Entonces, quiero convidar a você. Todos los domingos estamos aquí en una reunión de estudio y eso lo trae la pastora Luciana Guiar. Entonces voy a convidar a ella para vir aquí a dar una palabra para tu vida, para que você se vaya preparando. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Boa tarde, a paz a todos. A gente está aqui numa tarde chuvosa, né? Muitos já estão tendo problemas aí para chegar, mas assim, nós estamos unidos. Deus nos deu esse recurso também da gente estar aqui através da internet. E a gente vai usando aquilo que Deus nos dá, né? A possibilidade de estar fazendo, né? E eu vou continuar meditando com todos aqui no livro de Tiago, né? Na epístola de Tiago. E a gente parou no capítulo 3. A gente está falando hoje sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la, que é o que Tiago continua aqui exortando a igreja, né? É uma epístola de exortação, é uma epístola de orientação, e é interessante, né, como é que Tiago, irmão de Cristo, doutor, né, das escrituras, um homem que no início não cria em Cristo como Messias, né? Mas que ele, depois que viu a ressurreição do Senhor, ele então passou a ser um líder da igreja e foi um dos que mais orientou a igreja, exortou, ensinou de uma forma assim tão prática, porque ele visava falar das coisas do dia a dia, realmente do viver o evangelho, não somente parte doutrinária, assim, profunda, mas as coisas do dia a dia. Aí ele agora fala sobre uma coisa muito importante, que é para nós hoje em dia, que é para todo mundo, e não tem um ser humano, não tem um homem e uma mulher que não precisem parar para atentar por isso, para isso aqui.
né? Porque se alguém disser que não precisa ouvir esse conselho de Tiago e não precisa se consertar nessa parte, já está perfeito, já vai viver com Cristo nos céus. Porque ele mesmo fala, né? Se alguém consegue dominar isso aqui, já está perfeito, né? Então vamos lá. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele já começou assim, um ponto bem sensível. Olha aqui. Você quer se tornar mestre? Você quer ensinar? Muito bem. É bom? Se precisa disso, é necessário que haja. Mas saiba de uma coisa. Se você quer ser mestre, você será muito mais cobrado do que aquele que não é. Você pode até ensinar para os seus irmãos, né, a palavra, mas quando você se torna mestre, o que é ser mestre? É ser o professor, aquele que tem a responsabilidade de ensinar, de mostrar o caminho, não é? E o que ele está falando? De mestre mesmo, mestre da palavra, mestre do evangelho. É possível? É, Jesus, ele era mestre, ele era professor, ele era chamado de mestre. Ele nos deixou essa incumbência de ide e pregai e falai sobre as coisas, né, de Deus e ensinai. Mas existem aqueles que ensinam, porém não são os mestres, não são aqueles que têm a obrigação, né, de ser referência como mestre dentro da igreja. E existem aqueles que realmente são mestres, têm aquela função dentro do corpo de Cristo. E é sobre esses que ele está falando, que esses serão mais cobrados. Então tem muita gente, eu quero ensinar. É muito bom, né? Chegar a ensinar, falar, né? Chegar a ter, olha, chegou o professor da palavra, um teólogo. E é muito gostoso estudar a palavra de Deus, né? É muito gostoso você ensinar a palavra de Deus. Mas olha só, se você deseja ser um mestre, saiba de uma coisa: você vai ser mais cobrado do que os outros. Por quê? Porque as tuas atitudes e o teu comportamento ensinam mais do que as suas palavras. Quem é o mestre? É aquele que somente fala? É aquele que somente disserta sobre algo? É aquele que somente explica? Não, o mestre é aquele que explica com exemplos, é aquele que explica com a vivência. Jesus era um mestre por excelência. Ele era um rabi, porém muitos rabis naquela época, eles falavam daquilo que eles não viviam, né? Eles falavam daquilo que eles não estavam fazendo. Porém Jesus não. Jesus, quando ele falava com autoridade. Sabe por que ele falava com autoridade? Porque ele era a palavra viva. Ele era a palavra em forma de vida, de exemplo, de atitudes. Jesus sempre ensinou com as suas atitudes. E até o final, quando ele deu a vida no Calvário, cumprindo o plano de Cristo, ele está ensinando com as suas atitudes. Então a primeira coisa que está falando aqui, não queira ser mestre. Se você acha que você não vai poder ser exemplo, não seja mestre, porque senão você vai ter um julgamento muito mais rigoroso do que aqueles que não são. Por que vai ter um julgamento? Porque não vai ser só Deus que vai te julgar, não. Será que eu vou chegar lá? Então Deus vai me mandar para o inferno porque eu não fiz direito? Não, não é isso não. Porque as pessoas, quando você ensina, elas querem ver o que você faz. Elas querem ver. E elas têm essa coisa de ficar realmente te vigiando. Ele está falando, vamos ver se ele faz isso que ele fala. E o próprio acusador já faz. Não é que esteja errado da gente perceber se a pessoa realmente faz aquilo que ela ensina. Isso tem que ser. É como a criança, o filho imita o pai. E a criança percebe quando o pai fala uma coisa e faz outra. E muitas vezes a criança questiona, porque ela não é boba. E o que fica mais claro para ela? Como é que ela vai ser? Ela vai ser aquilo que você falou? Não, ela vai ser aquilo que você foi. As crianças copiam o exemplo dos pais. Elas não copiam as palavras, elas podem até falar, mas o que o pai fizer, o que a mãe fizer, ela vai ser o reflexo. Eu sou professora, então eu vejo isso no dia a dia. Eu vejo crianças que, às vezes, elas têm certos comportamentos que quando eu vou conversar com os pais, aí eu entendo por que elas são daquela forma. Porque elas são a cópia. São as mini cópias. Né? Não precisa dizer nada pra mim, mas tá explicado. Por que ele age assim? Porque os pais são assim. E a mesma coisa o mestre. Quer ser mestre? Comece a viver. Você ensina.
Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Versículo 2. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E aí a gente vai para um ponto super sensível. O falar. Capaz de refrear também todo o corpo. Na verdade, né, irmãos, a coisa mais difícil para a gente, o ser humano, é a gente conseguir colocar a nossa fala, aplicar nossas palavras aos nossos caminhos. É isso que Tiago também está querendo dizer, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer, mas em muitos momentos a gente acaba se condenando pelos nossos pensamentos, porque nós somos carne, somos pó, e muitas vezes Paulo passou por isso, Pedro passou por isso, né? Quando eles se viram diante de uma grande prova, principalmente Pedro, ele queria, né, não negar Jesus, e ele acabou falando. Na hora que ele foi questionado, o seu temor o fez expressar aquilo que ele não deveria. Não, eu não conheço tal homem. O nosso coração muitas vezes é enganoso. Se a gente não tiver pedindo orientação todos os dias a Deus, ligados assim, né, com Deus de uma forma bem íntima e verdadeira, o nosso coração tenta nos enganar. Ele só não nos engana quando o nosso coração tem conexão com o coração de Deus. Aí sim, a gente pode dizer que o nosso coração está em conexão com o coração de Deus, o nosso coração não vai ser enganoso. Mas se a gente deixar o nosso coração falar mais alto e não buscar a conexão com Deus, ele vai, né, se encher de temor, se encher de incerteza, olhar para as situações ao redor, olhar para a ingratidão das pessoas, olhar para os defeitos. E aí o que acontece? O que a Bíblia fala? Que a boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente chega no problema do falar. Por que o nosso falar muitas vezes vai nos condenar? Quando o nosso coração, a gente vacila e desconecta um pouco de Deus, ele se enche de coisas que a nossa boca vai, no momento que a gente abrir, deixar extravasar. Então olha o que ele fala, né? Para nos obedecer. Também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira que o impulso do timoneiro, né? Timoneiro, aquele que está com o timão. O que ele está comparando ali? Ele está comparando que um leme é que dirige o navio. A boca, muitas vezes, ela acaba conduzindo o nosso caminho para onde a gente não devia. O que é isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Você que tem um plano com Deus, com as pessoas que você fala. Muitas vezes tem coisas que não dá para você falar com todo mundo. Tem coisas que não dá para você abrir para todos. Não é que você está fazendo preconceito, você está sendo preconceituoso. É porque há pessoas que não estão preparadas para entender a sua fala. Há coisas que você só pode falar com Deus. Há outras que você só pode falar com aquela pessoa que Deus te orientar a falar. Porque é aquela pessoa que vai estar preparada para te entender. Né? Para estar ali contigo naquele projeto ou naquele problema. E tem coisas que realmente você não deve falar para ninguém. Nem para você mesmo. E aí que a gente tropeça. Por quê? Porque nós somos emoção. Nós temos emoção, nós temos sentimentos. Nós temos coisas, não é? Que muitas vezes nós temos que colocar diante de Deus como temor, como a incerteza, como a insegurança, que a gente não pode deixar controlar a nossa vida, porque são coisas que militam contra as coisas de Deus. Mas que existem dentro de nós, está, né, na nossa carne. E aí vem aquela luta da carne com o espírito que Paulo tanto fala, né? Que o espírito tem que estar preparado, porque senão a carne ela vai tentar nos vencer. E ela é como se fosse, né? Nós somos como se fôssemos um grande navio, né? E tem um impulso, que pode ser um impulso da carne, que se nós estivermos com o timão levando para o espírito, né? O navio vai continuar no caminho certo, mas se a gente deixar esse impulso seu da carne, que a gente vai se arrepentar. E aí, quem é o leme? A língua, aquilo que a gente vai exteriorizar. Então, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa
tão grande selva. A gente viu isso aí nesses incêndios que teve aí há pouco, nesse verão aí, né? Quantas coisas queimando, até, né, casas queimando por causa de alguma situação, né, na parte elétrica, e outras florestas queimando. A língua, ela é assim, ela é pequenina, mas ela é como uma fagulha de fogo, um fogo. Que se a gente não souber dominar, se a gente falar aquilo, não tem mais volta. Se espalha. Pega um pouquinho, pega assim, um palitinho de fósforo, faz uma fogueirinha, quando você vai ver, espalhou. A mesma coisa é a palavra. Palavra não tem como você agarrar e voltar. Por isso, cuidado com o que a gente vai falar. E a nossa tendência é falar o que não deve. Todos nós. Quantas vezes você já se pegou? Eu devia ter falado isso. No momento da ira. No momento da né, incompreensão com alguém que você está querendo mostrar uma ideia para aquela pessoa e você acaba falando de uma forma que não deveria. Até deveria falar aquilo, mas de outra forma. É o jeito que você falou, não é nem o que você falou. E muitas vezes o que você falou, que não era para ser falado, não estava na hora. Então, e aí depois que saiu, depois que você contou, depois que alguém disse para outro, o incêndio está armado. E aí como se volta? Como se volta? Não tem mais como voltar, porque as pessoas já apreenderam as palavras, interpretaram como quiseram, já espalharam para todos, e cada um vai ter uma ideia, e daqui a pouco estão falando até aquilo que a gente não disse. Por isso, mais sábio é aquele que ouve do que aquele que fala. Não é? Prontos para ouvir e tardio para falar. Tem que ser bem digerido o que a gente vai dizer, né? Bom, e aqui a gente continua, já vou terminar dessa parte, né? A gente vai, né, terminar esse capítulo para continuar na semana que vem. Aí ele fala aqui, né? Todas as espécies, as feras, aves, répteis, seres marinhos, se doma, tem sido domada pelo gênero humano. Porém, né, o homem consegue domar os animais, porém a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. Ele falou nenhum, o único que foi Jesus. É mal incontido, carregado pelo veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus.